Luiz Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, José Saramago, são expressões lindas e belas da literatura portuguesa, né? E trazendo para o nosso Brasil também grandes nomes da literatura que compõem o que nós chamamos ou que entende-se como literatura lusófona, ou seja, são as literaturas que compõem a produção literária em língua portuguesa. É muito importante a gente conhecer e ter essas expressões geradas a partir de uma identidade, ou a identidade de um povo. Então cria-se ou manifesta-se a literatura a partir dessa identidade, o que é muito importante, influências da identidade. Então os primeiros relatos de uma literatura portuguesa nascem ainda no século XII, né? Expressando uma integração social entre Portugal e Galícia, e vai surgindo aí expressões dessa própria identidade cultural, social, familiar, o que é muito importante. E dentro disso tudo que eu disse até agora, uma coisa é importante ressaltar. Quando a gente fala de literatura de língua portuguesa, nós não podemos cometer o pecado de nos esquecermos que existem vários países de língua portuguesa, e que muitos desses países estão começando a criar um conceito de literatura um pouco mais tardio, mas que está surgindo com uma força incrível e com histórias incríveis. Eu estou dizendo da literatura africana, tá, gente? Literatura africana em língua portuguesa é fantástica, tá? Traz uma identidade tanto do processo pós-colonial, né, da África, por isso que eu falo um pouco mais tardio. A sua identidade ficou muito resumida, né? Dificultaram essa exploração da identidade cultural da África. Então a literatura ela também demora a surgir assim de uma forma mais completa e ampla. Também é pouco visitada pelas pessoas, mas eu acredito e tenho fé que isso vai mudar muito e que nós vamos ter aí um conceito de literatura africana maravilhoso. Até porque, gente, a literatura africana hoje para mim é a cereja do bolo, né? Porque traz aí um viés totalmente diferente da literatura portuguesa, da literatura brasileira, né? Então é um tipo de literatura de língua portuguesa e que traz uma perspectiva muito diferente, mas ao mesmo tempo muito próxima de nós. Então isso é fantástico. Uma coisa que chama atenção aqui é para os cursos de letras, né? Eu sou formado em letras, né? Português e inglês, e a literatura foi algo que me chamou muita atenção durante o curso, né? Porém, eu me preocupo com uma questão. Muitos cursos de letras ainda têm em sua grade curricular literatura africana como opcional. E aí eu me pergunto, se a literatura portuguesa não é opcional, a literatura brasileira não é opcional, por que a literatura africana de língua portuguesa vai ser opcional? Não tem lógica. Então, para que as faculdades, enfim, né, quem for responsável por essas diretrizes, que observem isso e que não deixe isso acontecer. Porque nós estamos perdendo uma riqueza, um grande legado de uma forma desnecessária. E dentro disso tudo, né, nós temos vários países africanos, né, no continente africano, que possuem língua portuguesa e que vêm trazer para nós essas preciosidades, que é muito importante. Então nós temos aí o primeiro momento da literatura, né, que é uma literatura que parte em 1960, subindo aí, né, até 70 e outros anos seguintes, relacionados à Guerra Civil, né? Então nós temos uma literatura que vai tratar muito da Guerra Civil, e aí eu destaco um deles já, que é o Pepe Tela. Pepe Tela, ele é um militante já antigo aí da literatura, até mesmo um pouco antes do Mia Couto, que eu vou falar mais pra frente. Então ele tem umas expressões interessantíssimas dentro desse viés pós-colonial, político, né, de repressão mesmo de Angola, na verdade. Perspectivas de pessoas, de famílias que querem uma vida melhor, mas que devido a tantas dificuldades não conseguem, e a luta de um povo. Então ele parte por esse princípio. Hoje ele já trabalha um pouco as questões mais raciais, né? Questões de conflitos familiares e assim por diante. E dentro disso também nós podemos, então, destacar o Pepe Tela, né, que é um escritor incrível, né? O Pepe Tela, ele vai redigir vários textos, né, várias obras. Eu destaco duas que eu gosto muito, que seria A Gloriosa Família, de 1997,
e também o Plano e a Estepe de 2019. Então, assim, são expressões fantásticas de um povo, a identidade e a forma de ser, trazendo de uma forma intensa. São textos intensos e com um glossário bem específico do local, que é fantástico, o que eu acho fantástico, tem que ser assim mesmo. E aí também posso trazer nesse momento um dos grandes escritores que ganhou o Prêmio Camões, que é o maior prêmio aí da língua portuguesa, que é Mia Couto. Mia Couto é um moçambicano, que o Mia, ele bebe da água de Moçambique, sabe? Ele conhece aquele povo, ele conhece as tribos, ele conhece as pessoas. Então ele vive ali, viveu, acho que não vive mais em Moçambique, mas ele viveu naquela terra. Então ele sabe as expressões, né? Então quando ele vai escrever suas obras, ele coloca toda essa perspectiva cultural e que é grandiosa, sabe? É de uma inteligência e de uma sensibilidade muito grande. E o Mia, ele escreve uma obra que para mim é a maior dele, né? Que é A Terra Sonâmbula. Fantástica. Ele se expõe de uma forma tão enraizada, né, de um povo vivendo naquele local, vivenciando todas as propostas que aquela cultura impõe muitas vezes, ou que as situações impõem naquele local, né, as expressões que ele utiliza dos próprios dialetos do local, né, é algo incrível. Então, ele tem uma visão muito intensa do povo, da onde ele escreve, da onde ele fala, né? Então, o Mia Couto hoje é um dos grandes expoentes, de uma forma poética, de uma forma clara, ele faz isso, é muito, muito legal. E aí eu vou citar alguns aqui que são menos conhecidos, porque eu também tenho que observar alguns escritores que eu ainda não conheço muito bem, como o Onde Jacques, né, que é um angolano também ganhou um prêmio Camões, então é uma pessoa também fantástica também nesse sentido. O José Eduardo Agualusa, que também eu gosto muito do que ele escreve, ele é muito contemporâneo, né? José Eduardo Agualusa. E, para a gente fechar também com chave de ouro, nós temos a Paula Chiziane. Paula Chiziane, ela é uma literária voltada mais para questões de gêneros, para a questão feminina, né? Então, eu acho que tudo isso compõe o que nós chamamos de raiz africana. Nós precisamos observar que existe uma lei no Brasil, que é a Lei 10.639/08, que é uma lei de obrigatoriedade, né, para que as escolas tenham a presença e a temática da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, dentro da sala de aula, porque nós vivenciamos também um pouco da África. Nós também, não sei se vocês já observaram, mas o mapa do Brasil, né, na época da Pangeia, vamos dizer assim, né, existe, se nós enquadrarmos o mapa do Brasil com o continente africano, eles se encaixam perfeitamente. Justamente isso, ou seja, não tem por que separar-nos, né? Muito pelo contrário, a gente precisa se juntar e conhecer um ao outro. Isso é muito importante. Então, hoje existe essa lei, mas o que acontece? Nós não vemos isso aplicado em sala de aula. Não vemos. E não venham me falar, algumas pessoas talvez vão ver esse vídeo e falar assim, tem sim porque eu aplico. Que bom que você aplica e continue fazendo isso. Mas a maioria das escolas não aplica. Nós estamos falando de uma cultura que faz parte da nossa. Nós estamos falando de uma língua que é a nossa língua. De uma cultura rica em detalhes, em expressões, em música, em culinária. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E por favor, dê o seu like, dê o seu joinha, divulgue esse vídeo aí para que as pessoas conheçam um pouco mais da literatura africana, para a gente poder também crescer o canal, tá bom? Para que eu possa fazer mais vídeos falando de várias outras coisas. Muito, muito, muito obrigado, um beijo grande para vocês, valeu, tchau, tchau.